SC Agricultura entrevistou o engenheiro agrônomo e extensionista rural Dirceu Leite, que assumiu a presidência da EPAGRE e falou dos desafios e prioridades da atual gestão. Tem também fruticultura. Uma das principais pragas da pitaia é o caracol de jardim. Aprenda a controlar esse molusco que retarda o desenvolvimento das plantas. O nosso quadro de dicas culinárias ensina hoje o preparo da banana passa, rica em nutrientes e minerais. E ainda, manejo da ordenha. Veja os cuidados essenciais para garantir a produção de leite de alta qualidade. Olá, sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura. Começamos o programa falando de mudanças na gestão da EPAGRE. O engenheiro agrônomo Dirceu Leite é o novo presidente da empresa. Dirceu é funcionário de carreira e ocupava até o momento o cargo de extensionista rural do escritório municipal em Agrolândia. Também era coordenador do programa de aquicultura e pesca na região do Alto Vale do Itajaí. Em entrevista ao SC Agricultura, o presidente da EPAGRE fala das expectativas e prioridades para fortalecer ainda mais a pesquisa agropecuária e a extensão rural em Santa Catarina. Presidente, inicialmente, vamos conhecer a sua trajetória profissional. Qual é a sua experiência com a agricultura catarinense? Eu costumo dizer que eu sou filho da agricultura. Eu nasci lá em Agrolândia, aqui no interior de Santa Catarina, e sou filho de agricultor. Meu pai é produtor de leite, Até hoje meu pai tem gado de leite, minha família toda trabalha com leite. E eu comecei a me interessar desde pequeno pela atividade, e eu lembro que quando na minha infância o pessoal da CAESC visitava a minha casa, E o pessoal falava, olha, o nosso trabalho é esse, propunha para o meu pai fazer as adequações e tal, e isso foi me criando me instigando, a buscar mais conhecimento. Aí surgiu a possibilidade de fazer agronomia, Eu decidi muito novo que eu ia ser agrônomo, fiz o curso lá em Lages, na UDESC, uma excelente faculdade, me deixou preparado, depois fiz mestrado e tive o prazer de também casar com uma agrônoma, a Patrícia, e vim morar em Agrolândia. Em Agrolândia, na minha terra, é uma terra que eu gosto muito, é da minha família, eu pude trabalhar durante 10 anos na prefeitura municipal, como agrônomo de prefeitura. Eu fui secretário de Agricultura nesse período e isso me deu bagagem para conhecer a parte administrativa da prefeitura, como funciona. E em 2014 eu ingressei na EPAGRE. E tive o prazer de trabalhar ali nas imediações. Eu fui extensionista no município de Braço do Trombudo durante 2 anos e meio, uma experiência muito boa para a minha carreira, e depois retornei à Agrolândia. Um novo desafio agora como presidente da EPAGRE. Quais as suas expectativas à frente dessa empresa que é referência no Brasil em pesquisa agropecuária e extensão rural? Quando você começa a trabalhar em uma empresa, você sempre olha para frente. Você pensa em crescer na empresa, em buscar seu espaço, em poder mostrar o que você pensa. No escritório municipal, a gente tem uma liberdade grande para trabalhar. Você tem um planejamento para seguir, mas para executar esse planejamento, você tem a liberdade, você consegue imprimir o teu jeito naquela forma de trabalhar. Quando surgiu o convite para assumir tamanho desafio, aquilo é um momento alucinante. Você pensa tudo que você pode fazer, tudo que você pensou em fazer ou pensou que não foi feito. Eu assumo esse compromisso muito concentrado e muito comprometido. Eu sei o tamanho que é a EPAGRE é grande. E tenho certeza que a gente, trabalhando todos juntos, porque o sucesso da EPAGRE, o sucesso da nossa agricultura, ele depende do nosso envolvimento. Eu trago para cá esse desafio de envolver todos, para que todos façam com que a EPAGRE continue grande e com que as ações da EPAGRE melhorem a vida do nosso agricultor, que é a pessoa que mais precisa desse apoio. Já é possível definir prioridades para a sua gestão? A gente tem uma diretoria que imprimiu na EPAGRE o seu trabalho nos últimos anos, um trabalho que deu resultado e é um momento de transição. Existem outras prerrogativas que a gente busca fazer, mas estamos construindo junto com a nova diretoria que está se formando e atendendo aos anseios do nosso governador e também do nosso secretário, para que a gente possa fazer com que as políticas públicas do governo do estado alcancem os agricultores.
E é importante pensar que é lá na ponta, lá no escritório municipal, que acontece as grandes transformações. É lá que o que se planeja, o que se constrói, o que se pesquisa, vai melhorar a vida de quem realmente precisa. O extensionista rural, a extensionista social acabam fazendo parte da vida do agricultor. É um serviço nobre, é você poder fazer parte de uma família, é você ser convidado para um evento na família, é você contribuir. E muito mais do que isso, é você se comprometer, você torcer para dar certo, você acreditar que aquilo vai mudar uma realidade. É um serviço que precisa ser investido e precisa ser valorizado. Pesquisa agropecuária e extensão rural são dois serviços fundamentais para Santa Catarina. O perfil produtivo do Estado precisa dessas duas áreas de atuação. Como fortalecer ainda mais esses serviços da EPAGRE? Olha só, a gente tem um estado de pessoas que trabalham muito. A gente tem um estado de uma agricultura diversificada, muito regionalizada, com destaque para N produtos. Nós somos campeões em produção, somos campeões em produtividade. Santa Catarina ocupa 1,12% do território do Brasil e é destaque quando se fala em agricultura familiar. Isso é mérito da nossa gente. A EPAGRE, nesse contexto, ela tem um papel principal no sentido de juntar a pesquisa e a extensão. E eu vejo muito que a pesquisa agropecuária que a EPAGRE desenvolve é a pesquisa que vai dar suporte para o nosso extensionista. Então, o trabalho da EPAGRE é fortalecer no sentido de aumentar essa relação, aumentar esse vínculo, para que o extensionista também possa trazer a demanda para a pesquisa realmente pesquise o que vai ser aplicado na ponta. E isso vem acontecendo, isso é fruto desse trabalho. Para finalizar essa nossa conversa, o que as famílias de agricultores e pescadores de Santa Catarina podem esperar da sua gestão? Assim, isso é uma pergunta interessante. Eu digo para vocês como extensionista rural. A gestão que a EPAGRE que eu quero imprimir na EPAGRE, a cara da EPAGRE, é uma gestão participativa. Que a gente possa estar a campo, que a EPAGRE possa ser vista como uma parceira, tanto do poder estadual, municipal e do produtor. Que o produtor possa ter na EPAGRE um parceiro, que o escritório da EPAGRE esteja de portas abertas para receber as demandas e que os nossos técnicos possam visitá-los e levar as soluções. Eu quero trazer essa imagem para a EPAGRE, que a gente trabalhe de mãos juntas, que a gente faça uma agricultura a várias mãos e que faça com que a situação do nosso produtor se torne cada vez melhor. Desejamos sucesso à nova equipe que assume a gestão da EPAGRE a partir de agora. E daqui a pouco a gente fala sobre as boas práticas de manejo na ordenha e ainda tem uma receita deliciosa de banana passa. Fique com a gente, nós já voltamos. A ordenha é uma das etapas mais importantes no processo produtivo do leite. O agricultor precisa seguir cuidados que são fundamentais para garantir a qualidade do produto e, consequentemente, obter sucesso na atividade. Conheça agora as boas práticas de manejo da ordenha. A qualidade do leite começa na pré-ordenha. Enquanto os animais estão vindo para a sala de ordenha, já está acontecendo a sanitização dos equipamentos, com produto específico para esta etapa. Do campo para a sala de ordenha. Nós vamos saber agora com o Wagner quais são os cuidados importantes que o produtor deve ter neste momento para garantir a tão desejada qualidade do leite. Na chegada dos animais à sala de ordenha, o primeiro procedimento é o descarte dos 3 primeiros jatos de leite. Isso serve para verificarmos se há presença de grumos, que é um indicativo de mastite clínica. Na sequência, é a higienização desse animal, com o uso de pré-dipping, se o animal estiver limpo, ou se caso ele estiver muito sujo, usar água, obviamente para fazer a higienização deste animal adequadamente. Tudo que for molhado tem que ser enxugado. Essa é a regra, a premissa básica. E na sequência, utilizar o pré-dipping, que é o desinfetante pré-ordenha.
A limpeza dos tetos, procedimentos de higienização pré-dipping, até a colocação das teteiras, ele deve levar no máximo 90 segundos, sendo que 30 segundos do pré-dipping para a secagem do teto. Este procedimento ele deve ser realizado neste tempo de 90 segundos, porque uma ordenha completa ela deve ocorrer em torno de mais ou menos 7 minutos, que é o tempo de ação da ocitocina, o hormônio que libera o leite no animal. Após o animal ter sido higienizado, se faz a introdução do equipamento de ordenha, fazendo sempre um movimento de Z na teteira, para que não tenha escape de vácuo na colocação de uma teteira e outra. Após o término da ordenha, assim que retirado o conjunto de ordenha, se procede à desinfecção do teto com o também chamado de pós-dipping, que é um desinfetante pós-ordenha. Este procedimento ele deve ser realizado para proteger o teto da entrada de bactérias após a ordenha. Semanalmente, deve ser realizado, após a higienização dos animais, o teste do CMT, que é para a identificação de mastite subclínica nesses animais, ou também chamado, muito conhecido como teste da raquete. São 2 ml de leite e 2 ml do reagente. Então esse teste ele é indicativo de mastite subclínica. Quando há viscosidade, quando o teste fica viscoso, como por exemplo esses dois, isso quer dizer que o animal tem aumento de célula somática, ou seja, ele tem presença de uma mastite subclínica. Quando os animais se apresentarem positivo ao CMT, eles devem ser ordenhados por último na ordenha, o que chamamos de linha de ordenha. Ou seja, se ordenha primeiro os animais sadios, na sequência animais que já passaram por mastite, por algum tipo de mastite, e por último os animais que estão apresentando um CMT positivo. Em caso que o animal esteja em tratamento com o uso de medicamentos, principalmente antibióticos, o leite deve ser descartado durante o período de carência exigido por cada medicamento. Assim que a ordenha terminar, iniciamos o procedimento de limpeza e higienização do sistema de ordenha. Se inicia utilizando um enxágue com água a 40 graus, circulando pelo sistema de ordenha. Na sequência, é utilizada uma solução de detergente alcalino clorado. Esta solução ela deve circular no sistema de ordenha com a temperatura de 70 a 75 graus por no mínimo 10 minutos. Encerrado esse processo, se recircula uma água a 40 graus para o enxágue do sistema de ordenha. Procede-se então a drenagem deste líquido. Este procedimento deve ser realizado todos os dias após cada ordenha. Na sequência, um procedimento utilizado de 2 a 3 vezes por semana é a circulação de detergente ácido. Esse detergente deve ser utilizado a uma temperatura de 30 a 35 graus e vai circular no sistema de ordenha por mais ou menos 5 minutos. Terminado esse procedimento, também se realiza o enxágue final e a drenagem do sistema de ordenha. Como existem várias marcas de desinfetantes e detergentes utilizados para a higienização dos equipamentos no mercado, então devemos seguir as orientações de cada produto. Todas as ferramentas utilizadas para as boas práticas de ordenha, elas são de fundamental importância para a obtenção de um leite de qualidade.
banana passa é a versão da fruta desidratada, de alto teor nutritivo. É ideal para aquele lanche rápido e saudável e, às vezes, só para matar a vontade de um docinho. Também chamada de banana seca, ela fornece energia de fácil assimilação no organismo. Isso por conta da presença dos carboidratos simples, principalmente a frutose. Hora do quadro SC Agricultura na Cozinha. Olá, eu sou a Ana Dilce, extensionista social da EPAGRE e sou gestora aqui do Centro de Treinamento de Araranguá. E a nossa receita de hoje é banana passa. Para isso, nós vamos utilizar bananas bem maduras. Quando as bananas estiverem bem amarelas, com as cascas já bem pintadas. Essas aqui já estão higienizadas e ficaram por 10 minutos na água sanitária com 1 colher para cada litro de água. Uma das formas de nós prepararmos a banana para ir para a desidratadora é raspando toda essa parte branca que ela se apresenta aqui. Todo esse processo ele pode ser usado uma faca de fio ou as costas de uma outra faca. É necessário esse processo de raspagem para que a apresentação fique melhor. Essa parte branca ela não pode estar no produto final. A oxidação e a caramelização dos açúcares também melhoram com esse processo. Outra forma de preparar a banana para fazer a banana passa é com água quente. Você só descasca, coloca na água quente entre 70 a 75 graus, deixa por 5 minutos, tira e coloca na água fria. A partir do momento que está na água fria, nós vamos só passar a mão, não há necessidade de raspar com a faca. Então, depois que ela veio para a água fria, a gente só passa a mão por ela, tira essa plumagem da banana, né, que é essa resina que nós antes usamos a faca e já conseguimos colocar na bandeja. Então, agora nós temos aqui as que foram para a água, tiveram choque térmico, e aqui as bananas que foram raspadas. Então agora essas bananas vão para a desidratadora por aproximadamente 16 horas, a uma temperatura entre 60 e 65 graus. Esse então é a aparência final da nossa banana passa, depois de passar 16 horas na desidratadora. Esse é um processo indicado para agroindústrias, por ser um processo demorado e por exigir equipamento adequado. Tá aí um ótimo alimento para ser consumido antes e durante exercícios físicos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a recomendação da EPAGRE no controle de caracóis na pitaia. Aguarde um instante, nós já voltamos. O cultivo da pitaia tem se mostrado uma ótima alternativa de renda nas propriedades rurais do litoral catarinense. Porém, algumas pragas vêm trazendo dor de cabeça às famílias agricultoras. Uma delas é o caracol, que retarda o desenvolvimento da planta. Aprenda agora como fazer o controle desse molusco de maneira eficaz, econômica e sem impacto ao meio ambiente. O cultivo da pitaia vem se desenvolvendo bastante em Santa Catarina nos últimos 10 anos. E como é uma cultura nova, a gente tem enfrentado bastante problema da ordem fitossanitária. Um dos nossos entraves para a produção são os ataques dos insetos, que são considerados pragas. Mas nem só os artrópodes, os insetos, causam problemas no cultivo da pitaia.
Um indivíduo que tem mostrado bastante problema, principalmente em pomares e em plantação em Santa Catarina, são os caracóis. Existem duas espécies de caracol de jardim que causam problemas à cultura da pitaia. Um mais cônico e um mais arredondado. São duas espécies de caracóis de jardim bem comum, todo mundo já viu, todo mundo já entrou em contato. E o que eles vão fazer? Eles podem se alimentar de frutos, do cladódio, que é a estrutura da planta, mas o problema principal na implantação do pomar é que esses indivíduos, por terem o corpo mole, vão se alimentar das brotações da pitaia. O ataque vai acontecer nas brotações. Uma vez que os caracóis consumam essa brotação, essa planta vai gastar energia para emitir novas brotações e isso vai atrasando o desenvolvimento do pomar, que aconteceria entre 2 a 3 anos. Esse pomar, esse atraso vai ser na ordem aí até de 50% nesses pomares, trazendo então prejuízo para o agricultor. Aqui nesse palanque a gente tem um exemplo bem clássico do ataque dos caracóis. Vocês podem ver que foram plantadas duas mudas da pitaia, uma foi severamente atacada pelo caracol e a outra não. A que não foi atacada se desenvolveu, já está produzindo frutos, enquanto que a que foi atacada gastou bastante energia em brotação, mas ainda não se desenvolveu. Para o manejo desses caracóis, a gente desenvolveu uma tecnologia aqui na Estação Experimental de Itajaí, a utilização da cauda bordaleza. É uma tecnologia que já existe há bastante tempo, é utilizada como antifúngico em outras culturas e a gente adaptou a utilização dela para controlar os caracóis nos pomares de pitaia. Como a gente vai fazer essa aplicação? Com a cauda bordaleza a 1%. 1% quer dizer que para você fazer 1 litro de cauda bordaleza, você vai usar 10 gramas de sulfato de cobre e 10 gramas de cal. Você vai fazer essa mistura e vai pulverizar. Quando você vai pulverizar? Em pomares adultos como esse aqui, você vai pulverizar quando existir o ataque do caracol. Se você perceber que ele está consumindo a tua planta, os teus frutos, os botões florais, você vai fazer essa pulverização. A pulverização tem que ser feita em volume em toda a área da planta, no palanque, que geralmente é de concreto e é um local onde o caracol consegue se esconder, tanto no de concreto quanto no de madeira. E você vai fazer a aplicação também no que a gente chama de saia da planta, que é toda essa região ao redor de onde projeta-se a copa da planta. Já em pomares mais novos como esse aqui, a nossa recomendação já é outra. Este é o local onde o risco do ataque do caracol vai causar muito mais prejuízo para o agricultor, porque vai atrasar o desenvolvimento do pomar. Então a gente recomenda que a pulverização da cauda bordaleza a 1% de sulfato de cobre seja feita preventivamente, da mesma forma como é feita no pomar adulto. Você vai pulverizar toda a planta, toda a estrutura, o palanque e a área em volta. Essa pulverização ela tende a durar mais no campo do que iscas comerciais que estão disponíveis para serem compradas. Então é uma tecnologia muito mais limpa, pode ser usada na agricultura orgânica, é muito mais barata e perdura no campo por mais de um mês. O resultado final da pulverização vai ser esse aqui. É uma pulverização que deve ser feita em alto volume, deve haver o molhamento de toda essa parte da planta, de toda a estrutura, e após secar, essa cobertura, essa proteção que vai ficar aqui, que vai impedir com que o caracol se locomova na planta e no palanque, vai ficar por mais de um mês agindo. Como suporte, a gente tem algumas publicações que podem ajudar o técnico e o produtor nesse sentido. A gente tem um folder sobre o controle de caracóis nos pomares de pitaia, a gente tem um boletim técnico sobre o cultivo da pitaia em Santa Catarina e para o preparo da cauda bordaleza, a gente tem um boletim técnico que ensina como preparar essa cauda também. Qualquer dúvida, pode procurar o escritório municipal da EPAGRE. Essas e outras publicações estão disponíveis no site da EPAGRE na aba Soluções. Por hoje é isso. Agradecemos a sua companhia e a gente se vê na próxima semana. Nos acompanhe também nas redes sociais. Até lá!